E a esse respeito, queria trazer novamente, não eu, né? É porque vocês devem ter ouvido muitas vezes isso, Efésios, capítulo 6, versículo 10. A descrição que São Paulo faz da armadura do cristão. Ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu soberano poder. Veja que coisa fantástica. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu soberano poder. Ou seja, a nossa fonte de força é Deus. A nossa fonte de poder é Deus. Eu tenho que me fortalecer nele. Quando São Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, que ele recebeu um espinho na carne, um anjo de Satanás que o esbofeteava, ele rogou ao Senhor que tirasse aquele espinho por 3 vezes, mas o Senhor diz: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, que o meu poder se manifesta. Você tem que se fortalecer no Senhor, ou seja, humilhe-se na presença do Senhor. Mostre ao Senhor as suas fraquezas. Você nunca vai conseguir atrair o favor de Deus, a graça e a misericórdia com a sua soberba, querendo se apresentar de Deus como infalível, como um super-homem. Seja vulnerável diante de Jesus Cristo. Apenas quando eu me apareço completamente humilhado e contrito, é que eu posso me fortalecer no Senhor. Revesti-vos da armadura de Deus. A armadura é de quem? De Deus. Veja, queridos, quando Davi foi lutar contra Golias, ofereceram para ele a armadura de Saul. Ele vestiu. E ele não conseguia manejar aquela espada porque era muito pesada, a armadura era muito pesada, a armadura não estava encaixada nele. O que Davi fez? Tirou a armadura de Saul, pegou 5 pedras lisas na beira do riacho e disse ao gigante: tu vens a mim com o teu exército, e eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Será que você não está vestindo a armadura de Saul? A armadura que alguém quer colocar sobre você, mas que não foi gerada na tua oração? Não é a armadura de Deus. Talvez seja, inclusive, uma armadura tua, mas não é a de Deus. É uma armadura que você fez, mas não é a de Deus. Uma coisa que eu preciso entender no Evangelho é que eu não preciso de defesas. O Senhor é a minha defesa. Eu posso baixar todas as minhas guardas. É Deus que me faz prevalecer. Se nós vamos para a batalha espiritual confiando apenas nas nossas estratégias humanas, no nosso modo humano de gerenciar, na nossa esperteza, na nossa sagacidade, na nossa malandragem, na nossa capacidade de previsão, o que nós vamos fazer é lutar à maneira humana, com uma armadura humana. Deus quer que você hoje vista a armadura dele e jogue fora essa armadura de Saul. A armadura de Saul é o sinal da desobediência de Saul. A armadura de Saul é o sinal da irreverência de Saul, que colocava toda a sua eficácia na sua própria esperteza, no seu próprio modo de fazer as coisas. Notem que quando Saul venceu os filisteus, Deus havia mandado acabar com tudo, passar ao fio de espada tudo. Quando o profeta Samuel chega, ele diz: ouço um boi mugindo.
O que acontece? Ah, não, eu guardei esses bois porque eu quero sacrificá-los ao Senhor. O profeta Saul disse: Deus prefere a obediência que os sacrifícios. O pecado de desobediência é como o pecado da feitiçaria. E o pecado da presunção é como o pecado da idolatria. Teu reino vai ser tirado. Eu preciso me fortalecer na armadura de Deus. A armadura é de Deus. A armadura é de Deus. Para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quantas vezes você tem concentrado a sua atenção no sangue e na carne? Fulano de tal é o meu inimigo. Fulano de tal não gosta de mim. Fulano de tal está contra a minha vida. Meu problema é meu marido, meu problema é minha esposa, meu problema é o meu filho, meu problema é o meu chefe, meu problema é sei lá quem. E você tem gastado a sua energia lutando contra pessoas. Quando você vai entender? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o demônio que está por trás da carne e do sangue, controlando a mente daquela pessoa, levantada em oposição ao Evangelho. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos do mal espalhados pelos ares. As potestades do mal, os déspotas é a palavra grega, do mal espalhados pelos ares. O que São Paulo está dizendo aqui é que, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, as forças das trevas estão continuamente nos assediando. Há um poder sinistro do inferno que nos atravessa dia e noite, nos puxa para baixo, que quer nos levar para o inferno. Você acha que você vai conseguir fazer Satanás desistir de você e de te levar para o inferno? Isto é impossível. Se você é um verdadeiro servo de Deus, saiba, o teu nome está escrito nas paredes do inferno. Há uma guerra travada de Satanás pela tua alma. Ele está ali fora, esperando você dar o seu primeiro passo em falso. Ele te marcou. Ele decidiu que vai te levar para lá. E se você tem algum dom espiritual que Deus te deu, saiba, Ele prefere você. Isso é muito sério. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: o traficante do bairro te manda um recado, você está jurado de morte, você vai morrer dentro dos próximos 15 dias. Você ia dormir tranquilo? Você ia baixar a guarda? Ia ficar dando mole no meio da rua? O diabo existe, ele já decidiu que vai te levar para o inferno. Ninguém o fará mudar de opinião. Os cristãos do nosso tempo são extremamente levianos com as coisas espirituais. Eles tratam as coisas espirituais com a irresponsabilidade de crianças que vão por aí, no meio de um parque cheio de abusadores, de predadores, como se nenhum perigo existisse. A atmosfera é carregada. A atmosfera nos puxa para baixo. Você nunca vai acordar com vontade de orar. Você nunca vai acordar com vontade de jejuar. Nunca vai acontecer aquele dia em que você vai dizer: nossa, eu estou espiritualmente elevado, que ar maravilhoso, que atmosfera de glória que está sobre a minha cabeça.
Nunca vai acontecer. Porque a atmosfera está carregada de déspotas deste mundo tenebroso que já decidiram que vão fazer de tudo para te desviar de Deus. É por isso que o cristão tem que fortalecer-se no Senhor. Ai, nossa, mas eu não estou com vontade de rezar o terço. Nunca vai ficar com vontade. Você tem que rezar sem vontade, até a vontade aparecer. Ai, Senhor, eu não consigo rezar. Então reza para Deus para rezar. Deus me ajuda a rezar. Deus me dê forças. Porque eu sou fraco. O meu suplemento de força está em ti. Senhor, eu não sou nada. Deita no chão, bota a boca no pó. Clama a presença de Deus até Deus se derramar. Você não pode desistir. Você não pode ser um fracote. Eu acho tão interessante quando eu vejo as pessoas dizendo: eu estou sentindo tão mal, tem um ar de apreensão aqui, eu estou me sentindo não sei o quê. Você acha que, assim, eu estou me sentindo maravilhoso em todo lugar que eu vou, assim, que maravilha, nossa, que legal, que coisa, que ambiente positivo, que ambiente de energias boas, né? Meu filho. Quando isso acontece, raramente eu até estranho. O normal é sentir a pressão do diabo. Isso é o normal. Se você quer ser um servo de Deus, é o apóstolo que diz: todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Jesus, vai ter de enfrentar a tribulação. Tem de enfrentar a oposição. Porque o ambiente não é uma Disneylândia. É carregado de demônios. É muito sério isso. Ele diz: por isso, revesti-vos da armadura de Deus. Da armadura de Deus. Sempre ele vai falar da armadura como uma armadura de Deus. Isso é muito importante. Eu vou retomar esse assunto mais abaixo. A fim de que possais resistir no dia mau. Dia mau. No Salmo 22 isso aparece com o nome de Vale da Sombra da Morte. Sabe o que é o dia mau? É quando o chão desaparece debaixo dos seus pés. Dia mau é quando a oposição sutil se transforma em perseguição manifesta. Dia mau é quando você olha para o lado e não enxerga ninguém. Você só enxerga o diabo. Dia mau é quando você está em crise. É quando a tua carne é tocada. Não só o que você tem. Notem que, primeiro, o diabo tirou tudo o que Jó tinha. E depois ele tocou na carne de Jó. Isso é muito sério. É muito interessante essa analogia aplicada à igreja. Até metade do século XX, Satanás tirou tudo que a igreja tinha de prestígio no mundo. Tudo. Propriedades, estados, honras, tudo. Da metade do século XX para frente, é a carne. É o corpo. E quantos cristãos estão agindo como a mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morrem. Porque não olham para aquele homem cheio de feridas, não olham para a igreja cheia de pus. Jó diz que o pus lhe descia pela garganta. E tão terrível e fétido era o seu odor, que aqueles que ele criara como filhos, ele chamava e eles o ignoravam. Dia mau é quando a tua carne é tocada. A fim de que possais resistir no dia mau.
As pessoas se fazem de vítimas no dia mal, porque elas não se fortalecem no Senhor, elas não conseguem resistir. Elas se jogam no chão, elas começam a gritar, a chorar. Mas ele diz, para que possais existir no dia mau e permanecer firmes, depois de terdes superado toda prova. Deus permite que provas aconteçam para que elas sejam superadas. Ou seja, se você está passando por uma prova, saiba, há provisão em Deus para que você supere e que você saia disso muito melhor do que você entrou. Você está passando por lutas, saiba, se você se fortalecer no Senhor e na força do seu soberano poder, você vai subir no nível do teu ministério. Se Jesus não tivesse sido traído por Judas, ele não teria passado pela paixão, pela morte, pela ressurreição e pela sua gloriosa ascensão. Depois de toda traição, Deus tem bênçãos reservadas para você. Depois de toda a carne que se divide contra você, de toda decepção humana, de todo tipo de resistência que você encontre, se você permanecer firme no Senhor, Deus tem uma nova estação para começar na sua vida. Porque as provações existem para provar quem nós somos em Cristo. Para provar a preciosidade da nossa fé, que tem que ser como ouro puro. Ficai, pois, firmes. Como? Agora ele começa a descrição. Tendo a verdade como cinturão. Os soldados antigos, eles faziam luta corporal. E a primeira peça da armadura é justamente uma espécie de fraldão que eles colocavam para proteger as suas partes mais delicadas. Por um motivo muito simples. Porque se o opositor chutasse ali, o homem cai, perdeu a briga. As tuas fraquezas têm que ser protegidas. Não se exponha e não exponha as suas fraquezas. Quantos de nós temos fragilidade? Todos temos. Mas se eu sou irresponsável, eu saio com as minhas fragilidades à mostra. Eu coloco as minhas fragilidades diante do inimigo. Ao invés de escondê-las, de proteger-me, de me colocar numa posição mais segura, de não cumplicidade com o pecado, a ocasião faz o ladrão, meu querido. A ocasião faz o ladrão. Não adianta nós pensarmos que nós somos tão virtuosos que nós passaremos pelas situações de tentação mais terríveis tranquilos. Não! Isso não acontece e não acontecerá conosco. Se nós não nos protegemos, nós vamos perder facinho para o diabo. Portanto, você é casado, seu cônjuge tem que ter a senha do teu celular. Você é solteiro, não ande com pessoas perigosas, com pessoas que vão te desviar do bom caminho. Firme-se na sua comunidade, ande com os seus irmãos da fé, não se exponha àquilo que pode te fazer mal. É o lema dos alcoólicos anônimos, você tem que evitar o primeiro gole, porque depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e você já não terá mais controle. É o lema de São João Bosco, por hoje, não. Agora, não. Eu vou garantir agora, e eu vou criar proteções para a minha fragilidade. Isso aqui é que é vestir o cinturão da verdade. Ou seja, qual que é a verdade? A verdade é a seguinte: se eu não me proteger, eu vou me danar. Essa é a verdade. Eu não sou santinho coisa nenhuma. Sou uma pessoa corrupta e corruptora.
e mais corruptível ainda do que eu já sofri de corrupção. Portanto, eu vou me proteger. Eu vou estar no lugar seguro. Ah, você é católico, mas anda por ali, por não sei aonde. Ah, não, mas veja bem, eu acho que se invoca Deus. Querido, vista-se da verdade. Esse é o primeiro elemento. Não há nenhum tipo de ambiguidade que resista ao fraldão da verdade. É Ele que nos protege em primeiro lugar. A justiça como couraça. A justiça de Cristo é a minha couraça. O que significa a justiça de Cristo? Significa a vida da graça, os sacramentos. Você quer coisa mais maravilhosa do que a tranquilidade de um católico que está com a confissão em dia? Que comunga. E não comunga de qualquer jeito, não, comunga com fervor. Não é que ele é melhor do que os outros, a justiça é de Cristo, mas está aqui, ó. Está aqui. É a minha couraça. Eu me revisto todo dia. Eu estou com a minha oração em dia, eu rezo, faço as minhas orações com ou sem vontade, mas eu estou lá, perseverando, porque Deus me dá força. A justiça de Cristo, a vida da graça é a nossa maior proteção. Santa Teresinha uma vez viu uma criancinha recém-batizada andando e o diabo fugindo dela. E ela entendeu, essa é a força da vida da graça. O diabo foge até de uma criança. Santa Teresa diz, todo o empenho de Satanás será para te desviar da oração, porque ele sabe que ele não pode nada contra uma alma de oração. Portanto, revista-se da couraça. Coloque a justiça de Cristo no teu peito. Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Os soldados antigos tinham que tomar muito cuidado com os pés. Até hoje, na verdade. Por exemplo, se um soldado vai para uma guerra e dentro da bota os pés estão molhados, isso é uma das coisas mais perigosas. Ele pode perder os pés. Ele tem que manter os pés sempre secos. Se aparecer ali uma micose, se aparecer ali qualquer tipo de ferida, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir ficar em pé, ele vai perder a força que ele tem. O que é se calçar com o Evangelho da paz? Salmo 119 diz, 18, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Calçar o Evangelho da paz é ter uma vida com a palavra. É meditar a palavra. A palavra tem que entrar em você e sair da sua boca o tempo todo. O Evangelho tem que se tornar o seu modo de viver. Não basta você rejeitar o que é mal, você tem que absorver o Evangelho. Ele tem que se tornar o seu critério. Ou seja, se algo não resiste à prova do Evangelho, não pertence a você. Só uma pessoa que medita o Evangelho transforma o Evangelho no seu modo de andar. Só uma pessoa que medita o Evangelho transforma o Evangelho na sua instintualidade. Ele é capaz de caminhar com as marcas do Evangelho em si. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Vejam, a imagem antigamente não existia. Na época que o Evangelho foi escrito, na época que o Novo Testamento foi escrito, não existia bala, revólver. Como é que os inimigos faziam? Então, eles utilizavam flechas
de fogo, flechas incendiadas para botar fogo na cidade. E como é que você apaga as flechas? Você pega o escudo e apaga a flecha. O escudo é metálico justamente para isso, para poder apagar as flechas e não deixar que aconteça um incêndio. As flechas do diabo são os pensamentos malignos que ele manda para nós. Sabe, você está orando, aí o diabo fala assim no teu ouvido: e se não der certo? E se der tudo errado? E se você estiver no caminho errado? E se você tem que trocar de marido? E se você tem que trocar de mulher? E se você abandonar seu chamado? Se você não tem a confiança, a fé em Deus como teu escudo, você introjeta essas flechas e elas começam a te perfurar a alma, a incendiar o seu coração. Elas vão te deixando cada dia mais ansioso, cada dia mais preocupado, cada dia... Esses dias mesmo, digo uma coisa minha pessoal, eu estava ansioso por causa da minha situação lá. Aí eu tomei uma resolução: não vou mais pensar nisso, deixa para lá. Confio em Deus. Fui para a Nossa Senhora e falei: olha, o problema é teu, não vou mais pensar nesse assunto. Por quê? Se eu deixo a flecha entrar e me inflamar, eu fico em pânico, eu fico nervoso, eu sou um ser humano. Use o escudo da fé. Quando o diabo te colocar dúvida, repila a dúvida pela fé. Quando ele te colocar insegurança, repila a insegurança pela fé. Quando ele colocar medo, afasta o medo pela fé. Diga: Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, o Senhor nunca me faltou, não é agora que o Senhor vai me faltar, eu estou nas Tuas mãos, tudo que acontecer vai ser para o meu bem, eu não quero me preocupar com isso, o Senhor é meu guarda e minha defesa, torre forte é o nome do Senhor, os justos correm para ela e eles serão salvos. Eu tenho que ter o escudo da fé como minha defesa, porque muitas vezes ele vai entrar por pensamentos de derrota, pensamentos de intimidação, pensamentos de pânico, baseado na nossa fraqueza. Porque a gente olha e fala assim: ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito, eu não posso, eu não quero. O que acontece comigo? Eu não consigo. Mas não é sobre você, querido, é sobre o poder do Espírito Santo. Não é sobre a sua força, é sobre a força de Deus em você. Use esse escudo da fé em nome de Jesus. Afaste esses pensamentos de derrota. Depois do escudo da fé, versículo 17: ponde o capacete da salvação. Expulsou o pensamento ruim? O que você faz? Bota o capacete da salvação na sua cabeça. Que capacete é esse? Vamos colocar pensamentos de Cristo dentro da sua cabeça. É hora de você pegar a palavra, ler, de você estudar as coisas de Deus, de você ler a vida dos santos, de você melhorar a tua formação, de você criar uma proteção mental para você. O cristão da nossa geração tem que se formar, tem que colocar um capacete para proteger a sua cabeça de toda influência maligna. Esse capacete é a formação, é a direção espiritual, são os conselhos da confissão, são boas pregações. Este capacete você coloca toda vez que você faz com que os seus pensamentos sejam revestidos de Cristo. Não adianta, meu querido. Eu sei que é difícil, porque hoje nós vivemos num tempo em que em tantos lugares se prega só amenidades, só doutrina aguada. Mas graças a Deus existe uma coisa chamada internet. Corre atrás. Vai atrás de uma palavra que te edifique.
Coloca o capacete na tua cabeça. Porque é esse capacete que vai te salvar. É a formação que Deus te deu. É a palavra que te edifica. É isso que vai salvar os teus pensamentos. Para que você não fique perdido. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o último elemento da armadura, porque é o mais importante. É a arma de ataque. O escudo é a arma de defesa. A arma de ataque é a palavra. Muito interessante isso. Você veja que nas tentações Jesus venceu o diabo de que jeito? A palavra. Está escrito, pá. Está escrito, pá. O conhecimento da palavra, o conhecimento verdadeiro da palavra nos livra das ciladas. Veja, uma vez veio um rapaz, estava já nos dias de casar, apareceu uma outra. Carismática. Com aquele papinho. Ai, o Senhor me disse, o Senhor me revelou, Deus falou, senti no coração. Acho que o coração aí está um pouco mais embaixo do que o habitual, né? Aí veio falar comigo. Ai, padre, será que Deus não está querendo me tirar dessa aqui? Não, estão tantos anos de namoro, noivado, etc. Eu estava tão convicto, agora apareceu essa pessoa, estou confuso. Será que não é a vontade de Deus para a minha vida? Eu virei para ele e falei assim: os caminhos do Senhor são sempre retos. Deus não está brincando com a tua vida. Agora vem um negócio para entortar o teu caminho. O caminho do Senhor é reto. Pá. É um caminho reto. Imediatamente a tentação acabou. Entendeu que aquilo era uma cilada. Quando nós entendemos que a palavra é uma arma de ataque, nós entendemos que é ela que nos ilumina no meio da escuridão e nos faz perceber qual é a vontade de Deus. Porque você está debaixo de um redemoinho, de uma tempestade, de escuridão, de uma chuva de granizos mental, você já não sabe mais o que você sente, o que você quer, o que você pode. Quem é que vai te tirar daí? É a palavra de Deus. Alguém que está iluminado pela palavra sempre tem a resposta para toda a tentação. Com toda sorte de preces e súplicas, orai no Espírito em todo tempo. Orar no Espírito em todo tempo, constantemente, é uma das armas espirituais. Por quê? Se você não ora no Espírito, entenda uma coisa, a armadura é de Deus, não é sua, você não vai saber usá-la. Quem te ensina a usar a armadura de Deus é Deus. Portanto, se você não ora no Espírito habitualmente, se você não tem uma rotina de oração no Espírito, você não vai conseguir saber manusear a armadura de Deus na hora em que ela precisar ser colocada em ação. Não adianta nada você receber o dom de línguas e não orar em línguas. Aquele que ora no Espírito, ora a si mesmo. Quando Deus fala em mistérios, Ele mesmo não compreende. Ou seja, você está numa outra dimensão, você está recebendo aquilo que você não entende, aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, suas mãos não apalparam. Você não sabe exatamente o que está acontecendo ali, você está bebendo de Deus, você está na escola do Espírito Santo, você está sendo adestrado, você está orando pela fé. Você não está nem pedindo nada, você está simplesmente orando Deus e deixando Deus orar em você. A oração no Espírito afina a nossa percepção espiritual, me torna mais sensível a Deus.
A oração no Espírito me torna mais ágil para ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu capto melhor as inspirações divinas. Eu fico muito mais desperto para as comunicações de Deus. É como se eu ganhasse uma sensibilidade que me permitisse perceber Deus de uma maneira nova. Orem no Espírito. Orem no Espírito. Não sejam negligentes com a oração no Espírito diária, com rotina, com tempo, porque ela é vital. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Sem a intercessão da igreja nós não somos nada. Mas saiba, esteja aonde você estiver, a igreja inteira está orando por você. Em cada monge que está no seu mosteiro recitando o ofício divino, em cada missa que está sendo celebrada na face da terra, a igreja inteira está orando por você. Você não está sozinho, nunca, jamais, em nenhum momento. Desde que você esteja em graça de Deus. Este é o poder da oração intercessória, que nós precisamos aprender a desenvolver também pelos outros. Por isso diz São Paulo: orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual na prisão sou embaixador, que eu o proclame corajosamente, como é meu dever. Queridos, nós precisamos mais do que nunca lutar do jeito certo. Lutar do jeito certo não é fazer o que eu acho, não é fazer o que eu quero, é escutar Deus, é estar sintonizado com Deus, é estar possuído pelo Senhor. Deus está quebrando cativeiros nessa manhã. O Senhor está trazendo entendimento espiritual para você. Você vai começar a orar para desarmar as forças do inferno na sua vida. Deus está transferindo poder espiritual para o seu espírito nessa palavra. Ele está te enchendo de poder, de capacitação sobrenatural. Você vai parar de ficar passivo diante de um ambiente hostil, de um céu armado. Você vai aprender a se posicionar como guerreiro, a entrar na terra prometida e a fazer com que os destinos sejam mudados, não por tua causa, mas por causa daquele que te habita. Porque o apóstolo João diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, e ele já está fazendo isto. Que o Senhor possa fazer com que você cada vez mais seja fortalecido na força do seu soberano poder. E assim você não permitirá mais que a sua mente seja escravizada pelo engano de Satanás. Amém?